Bem-vindo ao canal Barbie Flamenguista. Se você já não é inscrito, já se inscreve, já deixa seu like, vem comigo que eu sou sucesso. Bom, gente, hoje nós vamos falar um pouco de tudo. Vamos falar de Flamengo, vamos falar um pouco da Copa do Mundo, vamos falar da entrevista que o BAP deu, né? Esclareceu algumas coisas. Então, para começar, vamos falar logo desse título. Sub-15 do Flamengo venceu um título, lá na Holanda, contra o Ajax, e venceu esse título, foi campeão. Gente, nesse time sub-20, do sub-15 do Flamengo, tem simplesmente o filho do Diego Ribas, que é jogador do Flamengo de base. Sim, o Diego foi jogador do Flamengo, encerrou a carreira pelo Flamengo, agora é comentarista, né? O filho dele tá seguindo os caminhos, veio fazendo aí, né, a categoria de base do Flamengo, já está no sub-15 e tá arrebentando, tá? Tomara que ele seja aí um jogador muito promissor. Vamos torcer. Então, um título aí pro sub-15 do Flamengo nesse período aí de Copa do Mundo. Bom, vamos falar agora sobre Copa do Mundo um pouquinho. Vamos falar da seleção brasileira, né? Que, sinceramente, foi, né, triste de assistir. Que joguinho ruim, né, gente? Agora, é o que a gente fala, né? A seleção brasileira tem que parar de escolher jogador por nome, tem que parar de, sabe? Se tiver que ficar no banco, tem que ficar no banco. Nós vimos nesse jogo que muitos jogadores estavam precisando ir para o banco e o Ancelotti não botou no banco. Gente, simplesmente foi um jogo terrível. Primeiro tempo péssimo, né? Eu sempre falo, né? O time que perde o meio de campo perde tudo, porque o meio de campo é a alma da equipe, né? E o meio de campo olha, eu ia falar do Flamengo, tá vendo? O meio de campo do Brasil tava péssimo, né, gente? Aquele cabeludinho lá do Marrocos deitou e rolou. Casemiro numa preguiça. Aí falaram assim: posicionamento da equipe não ajudou ele, mas ele estava sem vontade também, uma preguiça danada. Rafinha, não consigo entender como que deixaram Rafinha até o final da partida, ele estando tão mal. Paquetá também não estava bem, né? Sem ser clubista aqui. E, gente, a nossa defesa, já tinha falado no jogo contra o Egito que era um problema a defesa do Brasil. E aí, né, tomamos o primeiro gol do Marrocos, deu aquela baixada no clima do brasileiro, mas aí depois Vinícius Júnior, que para mim foi, sim, o único ali que estava se empenhando para fazer alguma coisa, mas ele sozinho, né, não consegue tudo, mas ele conseguiu aí na jogada individual fazer, sim, o gol para o Brasil e garantiu o empate, né, e não a derrota. Então, tem que ser mudado isso drasticamente, porque não consigo entender como que o Ancelotti pode ter o Endrick no banco, o Endrick que está sendo decisivo aí, está sempre fazendo gols, não colocar nem ele nem no finalzinho, gente. Por favor, né, gente? Eu penso assim, primeiro tempo não deu certo, segundo tempo tem que mudar tudo. Sim, ele fez umas mudanças, entrou Danilo, entrou bem. Segundo tempo foi outro time, deu uma melhorada, mas mesmo assim faltou gols e faltou, na minha opinião, colocar Casemiro no banco, colocar Rafinha no banco, colocar o Endrick para jogar, porque tá complicada a coisa, né? Agora vamos para a próxima partida, ver no que vai dar isso tudo aí, para ver se o Brasil vai fazer de passar vergonha ou não. E ainda em Copa do Mundo tivemos aí também o jogo entre a Alemanha e o Curaçao. O Curaçao, que a gente já esperava que fosse um time fraco, mas, né, conseguiu o feito que só o Brasil tinha conseguido, né? Tomar de 7-1 da Alemanha. Curaçao, tamo junto. Toca aqui, a gente sabe o que é isso. Bom, gente, o Curaçao ainda conseguiu fazer um gol no Neuer. E foi para eles, isso foi incrível, né? Agora, a Alemanha não veio para brincadeira, não. E pode ser que dê trabalho aí para frente aí. Agora, quem estreou também na Copa foi o Plata, né? O Plata estreou com o Equador. O Plata jogou bem, foi titular, jogou bem, mas aconteceu o mesmo que acontece no Flamengo muitas vezes com ele, né? Corre, 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 na hora de finalizar, não sai o gol, né? A gente brinca que ele tem energia gol, aconteceu isso com ele também no Equador, e por isso a Costa do Marfim venceu de 1-0, mas o Plata não foi tão mal assim, faltou só acertar o gol, né, Plata? Falta acertar o gol, homem. Então é isso, gente. Vamos ver o que acontece aí nas próximas partidas. Os Estados Unidos também surpreendeu bastante, né? Eu não esperava nada dos Estados Unidos e veio com uma seleção boa, forte aí, né? Então vamos ver o que se passa nas próximas partidas. E nesse final de semana o BAP deu entrevista aí, né, para dois blogs e podcasts importantes, Mauro César e o Charlacast também. E falou, né, para o Mauro César, ele deu algumas explicações burocráticas sobre a presidência, sobre algumas mudanças que ele quer fazer. São coisas que eu não entendo muito, então não vou entrar muito em questão, mas vale a pena assistir, porque foram coisas bem esclarecedoras de algumas mudanças que ele pretende fazer aí na presidência do Flamengo. E disse também sobre alguns jogadores, né? Sobre Luiz Henrique, Arias, Danilo, enfim, ele disse o que a gente já imagina, né, gente? Não basta querer. O Flamengo sim teve interesse, o Flamengo sim foi atrás, o Flamengo sim propôs alguma coisa, mas depende muito do jogador, né?
se vai querer vir ou não. Então, isso aí complica um pouco. Tem muitos nomes que a galera solta aí na mídia durante essa Copa do Mundo, que procedem que o Flamengo foi, sim, procurar ver, tentar, né, trazer, mas que não é nada certo. Então tem que aguardar aí o final da Copa do Mundo para ver quais são os jogadores que vão sair, que vão voltar, a renovação aí de Danilo, né, de outros jogadores também, ou quem vai sair. Então só depois da Copa do Mundo que nós vamos saber se o Flamengo vai realmente trazer alguém que a gente está querendo, né? A gente está querendo, torcedor sempre quer que venha jogador, jogador de peso, jogador bom. Então vamos esperar terminar a Copa do Mundo para saber como que fica a janela. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, gente, de se inscrever no canal se não for inscrito, de curtir, comentar, compartilhar. E estamos sempre por aqui. Vem comigo que eu sou sucesso. Fui! Tchau, saudações rubro-negras.